nossa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Fala galera, meu nome é Léo Mendes e nós estamos em mais um vídeo do nosso canal Nova Geração. E o assunto que eu quero tratar hoje no canal é o porquê o Evangelho é tão livre no Brasil. Por que dessa tamanha liberdade de empregar o Evangelho no Brasil? E sobre isso a gente sabe que o Brasil é um dos países do mundo com a maior liberdade religiosa que existe, com a maior liberdade de se pregar o Evangelho que existe. E consequentemente, se somos a nação que tem uma liberdade grande para pregar o Evangelho, também somos a nação que tem um dos maiores números de evangélicos do mundo. É difícil ter um povo com a mesma quantidade de evangélicos que tem o Brasil. É muito pregado, a liberdade para pregar é grande, então a liberdade e a aceitação do Evangelho no Brasil também é grande. E por esse motivo as pessoas ficam felizes, por esse motivo as pessoas se orgulham de a gente fazer parte de um país onde o Evangelho é livre, onde o Evangelho é pregado em qualquer praça, em qualquer rua, onde a gente pode adorar, cantar o Senhor em qualquer lugar que a gente for, sabe? Então, e não é difícil, por isso a gente vê nas redes sociais algumas imagens falando dessa liberdade, tratando a gente como uma nação que é feliz, tratando a gente como uma nação que é abençoada pela liberdade que temos em pregar o Evangelho. E normalmente quando a gente vê isso nas redes sociais, a gente vê uma comparação com os países que não têm uma liberdade em pregar o Evangelho. Principalmente nos comparamos com o continente africano, onde há uma falta de liberdade em pregar o Evangelho. Então nós temos para nós que nós somos os felizes, que nós somos abençoados de ter uma liberdade em pregar o Evangelho, e que naqueles lugares como na África eles são infelizes, eles são perseguidos e por essa perseguição eles são infelizes por não conseguir pregar o Evangelho na mesma liberdade que a gente consegue. Mas vocês sabem que eu vejo completamente diferente quando a gente vai na Bíblia e vê no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 11, quando Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, e quando ele chega no versículo 11, ele diz assim: bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por minha causa, se levantarão todo tipo de calúnia contra vocês, vocês serão difamados, mas alegrem-se, ele continua dizendo, alegrem-se, pois grande é o tesouro de vocês no céu. Cara, olha a diferença, a gente nos tem como uma nação feliz pela liberdade que nós temos em pregar. Nós vemos que Jesus diz ao contrário, bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos, caluniados, quando forem levantados todo tipo de insulto e calúnia contra vocês por minha causa. Felizes serão vocês, alegrem-se, vocês têm um grande tesouro no reino dos céus. Irmãos, tentem compreender isso comigo. A gente é tão livre assim para pregar o Evangelho. O Brasil tem uma liberdade tão grande para pregar o Evangelho, porque a gente não tem mais incomodado ninguém, a gente não tem mais tocado o dedo na ferida de ninguém. Se um governo corrupto aplaude o Evangelho hoje no Brasil, se uma mídia corrupta aplaude o Evangelho hoje no Brasil, é porque nós estamos pregando o Evangelho que não vai contra a corrupção, que não vai contra a prostituição que está na mídia, que a gente não vai contra o pecado que está instaurado no Brasil, querido. Bem-aventurados serão aqueles que forem perseguidos. Eu não estou falando que a gente tem que ser uma nação que vai ser perseguida até a morte pelo Evangelho, mas a gente não pode andar de mãos dadas com a corrupção, a gente não pode andar de mãos dadas com a mídia, a gente não pode andar de mãos dadas com as trevas, que não tem comunhão entre as luzes e as trevas. A gente não vive mais o Evangelho que incomoda as pessoas. A gente não vive mais o Evangelho que incomoda o mundo, que incomoda a corrupção, que incomoda a prostituição. Parece que a gente está no mesmo, todo mundo no mesmo bolo, todo mundo andando junto. Não, o Evangelho não anda junto. O Evangelho é contramão. Os coitadinhos não são aqueles que estão pregando a palavra em continentes africanos, onde tem perseguição. Coitado é da gente que temos andado com corruptos, querido. A gente não tem mais incomodado ninguém, a gente não está mais sendo tratado como rebeldes por ninguém. Mas como assim rebelde? A gente não pode ser rebelde, querido. Quando Jesus veio para a terra, ele veio trazer o reino e pregar a verdade. E Jesus foi considerado rebelde pelos fariseus,
foi considerado um rebelde pelo mestre das leis, foi considerado rebelde por todos os judeus. Jesus era um rebelde porque ele trouxe a verdade e trouxe o reino. Eu prefiro ser rebelde e falar a verdade. Eu prefiro ser rebelde e trazer o reino. Eu prefiro ser perseguido por homens, mas ter um relacionamento com Deus, irmãos. Chega da igreja andar de mão dada com governos corruptos. Chega da igreja andar de mão dada com uma mídia corrupta, uma mídia que anda nas trevas. A gente sim vai ter que começar a ser perseguido para ser bem-aventurado. E não precisa ser uma perseguição de morte, mas temos que mostrar a nossa verdade, querido. Temos que mostrar o evangelho verdadeiro, o reino de Deus como ele é. A gente tem que largar essas mensagens politicamente corretas e trazer a mensagem do reino de novo para a nossa nação, cara. Bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por minha causa. Jesus é pop para o mundo, mas para nós não. Jesus é rei. A gente tem que pregar se Jesus rei, tem que pregar se Jesus, que ele foi considerado rebelde também, porque trouxe o reino, porque trouxe a verdade. Doa quem doer, nosso papel é trazer o reino. Doa quem doer, nosso papel é trazer a verdade. Não é ser politicamente correto, é trazer o reino para a nossa geração. A gente tem que parar de pregar aquilo que as pessoas querem ouvir e pregar aquilo que tem que se ouvir. Então essa é a mensagem para uma nova geração nesse dia. A gente só tem uma liberdade grande no Brasil, que a gente prega aquilo que a mídia quer ouvir, a gente prega aquilo que o governo quer ouvir, a gente não combate a corrupção, não combatemos a idolatria, não combatemos mais a prostituição, não combatemos mais o roubo, não combatemos mais as trevas, a gente quer ser politicamente correto e a gente está acabando, trilhando o mesmo caminho de todas essas pessoas e de todos esses segmentos. Mas bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por causa da minha verdade. Esse é o recado para nós, irmãos, nesse novo vídeo aí. Um abraço para vocês e que essa nova geração se levante para falar a verdade, para trazer o reino para esse tempo da nossa nação. É isso aí, galera. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor